Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Vivi Maldonado. Ela é mentora de LGPD e é juíza, ou ex-juíza. Fala aí, Vivi, se apresenta pra galera do VDcast. Que delícia estar aqui, Vitor. Tá aqui de novo, né, na verdade. De novo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, né? Eu tenho muito orgulho, né, de ser uma das suas mentoradas já há tanto tempo, né? E poder compartilhar hoje com o pessoal como tem sido essa jornada toda, né? Como você falou, juíza / ex-juíza. Dizem, na carreira, o pessoal, você sabe como é que Não é, existe né? juiz, né? O pessoal quer levar aquilo pra vida. Pro túmulo. Ou pro túmulo, né? Né? Meio pesado, a pessoa parece que... isso é uma coisa muito, muito clássica, né? E que já se correlaciona também um pouco com a minha jornada, né? Normalmente quem vem da magistratura é como se tivesse ali um selinho de ouro ali, printado na tua pele, e você leva para isso, né? E eu, lógico, fui e sou muito grata na carreira, né? 25 anos como juíza, mas para mim foi mesmo um capítulo que se fechou, né? Uma página virada. Para mim, eu sou ex-juíza, né? Entendi. Se eu falar isso no tribunal, eles não gostam muito. Mas, na verdade, é aquilo. Eu tenho respeito, mas é algo que teve para mim começo, meio e fim, né? E eu abri um novo capítulo, que foi o capítulo de me tornar uma empreendedora, uma empresária, ou o que quer que seja, né? Que começar do zero, né? From scratch. Aprendendo uma jornada muito nova, né? E tô muito feliz. E é sempre uma alegria estar aqui trocando isso com você, porque você faz parte disso também, né? Que massa, Vivi. Tem muita honra, muito orgulho de fazer parte dessa história. E é muito importante olhar esse seu movimento. É um ato de muita coragem. Você falou do quanto que é importante. Várias pessoas sonham a vida inteira com chegar a ser juiz. Uhum. E por isso que tem esse lance desse peso de levar pro túmulo, como você falou. Porque é algo que muda a vida de alguém para sempre. É o sonho de muitas famílias. Tem famílias que têm gerações de juízes, né? Sim. Então isso é algo que está muito, muito enraizado. Sim, algo de desejo de várias pessoas. E não tem nada de errado com quem escolhe viver isso para sempre. Mas para mim é muito impressionante ver alguém que chegou nesse ponto, conseguiu toda a admiração e reconhecimento dessa área e escolheu começar do zero numa outra área, que é tão diferente. Muitas vezes as pessoas que procuram concurso público, elas querem a segurança, elas querem dessa estabilidade que é questionável se existe ou não. E quem escolhe empreender está escolhendo abraçar uma quantidade de risco fora do comum, fora do imaginável. Então, qualquer pessoa de qualquer concurso público que escolhe empreender já é algo louvável. Uhum. Mas quando é alguém que chegou no auge ali do que é possível, num cargo tão almejado, eu acredito que necessita uma dose muito maior de coragem e ousadia, né? Eu acho que um pouco de desprendimento, né? Porque eu fui juíza, né? Juíza, digo, trabalhando com os processos, né? Mas eu também tive uns cargos muito, assim, chiques, né? Dentro da estrutura do judiciário. Uhum. Eu atuei na corregedoria do CNJ, ou seja, trabalhei na época com a ministra Nancy Andrighi. A gente fazia inspeções nas corregedorias dos tribunais. Então, era uma coisa muito assim, ia lá e para ver tal, se as corregedorias estavam apurando as irregularidades dos juízes, sabe? Então, cargos assim que me deram muita projeção, né? Uhum. E sim, a projeção é legal e com isso traz algumas coisas interessantes, assim, né? As pessoas que talvez não sejam tão boas, elas têm medo de você, por exemplo, né? Aquela mulher tá chegando, meu Deus do céu, né? E quer ver o que tá rolando, se tá tudo certo, se não tá. Essa coisa de corregedoria já é meio assustadora por si só, né? E quando você pega com colega para colega é pior ainda, né? Porque você não é um outsider ali, tipo, olhando. Você é uma pessoa que tá ali para fazer esse trabalho sujo, entre aspas, não necessariamente né? é bem-vindo, né? Exatamente. Então, assim, você tem esse lado um pouco pesado, mas tem o lado, assim, de algumas benesses, né? Porque todo mundo te trata como se você fosse assim, entendeu? Então, eu acho que esse movimento, para mim, ele não foi forçado, muito pelo contrário, ele foi uma coisa natural, mas ele representou mesmo. A gente já gravou um podcast anterior, né? E eu comentei um pouco sobre isso. E representou mesmo um exercício muito intencional de desprendimento. Eu falei, não, eu quis me colocar numa outra condição. Tipo, abrir mão
aquela coisa, sabe? Estender o tapete vermelho. Eu falei, não, eu não quero mais nada disso, não. Eu quero Vamos sem recuar tapete, pra né? trás. Sem tapete. É muito louco. Você sabe que eu fiz alguns movimentos na minha vida e eu aprendi muitas coisas, né? E eu acho que assim, já comentei também com você que eu fiz, né, uma viagem muitos anos atrás, muito marcante, que eu fui fazer o campo base do Everest, né? Muita gente fala assim, cara, mas por que você foi fazer isso? Porque o negócio é duro pra caramba, você fica 18 dias na montanha. Sabe quantos banhos eu tomei em 18 dias? Talvez um? 3, acho, entendeu? Comida horrorosa, Sim. dorme mal, não sei o quê. E quando toma banho é ruim, né? Eu fui fazer lá o Machu Picchu, aquela trilha Salcantay, foram 5 dias. E foi um banho mesmo só. Só que o dia do banho não era um dia feliz, não. Porque era uma água congelante que caía de um negócio que era uma goteirinha. Era melhor que não tivesse a chance do banho. Exatamente, não tem higiene, aquele monte de coisa, né? E eu me lembro que, por exemplo, só para explicar a questão de ser juíza ou não ser mais, eu tô trazendo essa referência. Eu me lembro que quando eu resolvi fazer esse programa lá do Everest, que eu me preparei e tudo mais e tal, eu tava vivendo um momento que eu tava muito chateada com a vida pessoal, né? E eu falei, vou fazer um negócio diferente e tal. E aí foi muito interessante. Isso não foi tão... Eu não antevi, mas assim, eu falei, eu quero fazer um negócio diferente, eu quero sair daqui do Brasil, ficar um mês viajando, vou pro Nepal, não sei o quê, tal. E aí, quando eu comecei, né, a fazer enfim, os primeiros dias, né, do hiking lá, que não é muito fácil, né? Os 4, 5 primeiros dias, tudo bem. Depois o negócio começou a ficar difícil. E aí, o que acontece? Aí que eu aprendi. Chegou um momento, depois de muitos dias, que era muito frio, não tinha higiene, não tinha conforto, comida ruim. Você mal conseguia respirar. E aí, naquele momento... tudo mudou de perspectiva. Porque eu já nem me lembrava mais do motivo pelo qual eu tinha ido. Eu falava assim, tipo, você estava chateada com aquilo, meu amor, não tem oxigênio aqui. Então é interessante como tudo é um pouco referencial, né? Então o motivo que era um motivo de relacionamento, vamos falar assim, que eu estava aborrecida, eu falei, gente, relacionamento, ok, mas... você está falando de oxigênio, você está falando de sono, você está falando de cuidados básicos de higiene. Será que isso não está muito assim, acima do que de uma chateação, de uma questão pessoal, Sim. né? Muda a perspectiva, né? Muda a perspectiva. E aí, o que aconteceu, basicamente? Naquele momento, eu entendi muitas coisas e foi muito natural eu ter aprendido dessa experiência a ressignificar algumas coisas, né? Porque tudo é o teu ponto de observação. Se você está colocando aqui no foco que esse copo é o teu maior problema, vai ser mesmo. Mas quando automaticamente você cria outros entornos, isso aqui perde automaticamente a importância, né? Então, esse primeiro movimento que aconteceu comigo nessa viagem, eu não esperava que fosse ser assim. Eu achei que eu fosse ficar chorando por causa daquela situação os 18 dias. E claro que não, eu não tinha oxigênio, eu já nem me lembrava mais daquela questão. E aí, trazendo para o que aconteceu anos depois, que foi a minha saída do tribunal, aí eu já tinha aprendido isso. E eu, voluntariamente, eu abri mão das coisas. Porque eu gostei da sensação de recuar. De recuar para as necessidades básicas, porque isso te impulsiona a você buscar, você seguir em frente, você recomeçar. E a sensação de recomeçar, a sensação de você ter um estímulo para reconquistar ou para conquistar coisas que você não conhece é muito poderoso. Porque quando você vive numa zona de conforto, num lugar comum, a sua vida entra no automático. Tudo tá ali, tudo tá fácil, tá não sei o quê. E o automático é perigoso, né? É perigoso, porque a sua vida se torna um pouco medíocre. Você se torna uma pessoa que trabalha de uma maneira quase que automatizada e acho que tem um impacto também no aspecto pessoal, que você deixa de sentir prazer nas coisas, porque aquilo se torna tão banal, tão natural. É um pouco... Tem os zumbis, né? Sabe aquele filme lá do Charlie Chaplin, da maquininha que lá? aperta parafuso. Exatamente. Então, é um pouco isso, não importa. Você pode estar num trabalho muito intelectualizado, proeminente, mas você é um apertador de parafuso, né? Você julgar... Por exemplo, eu sentava lá para julgar tantos processos lá por dia, é apertar parafuso aquilo.
Porque você tem que vencer a quantidade, você tem meta, você tem planilha para preencher. Então, não deixa de ter esse caráter, esse componente da produtividade do apertador de parafusos, que tem que apertar tantos parafusos em X horas, com métricas específicas que você precisa prestar contas e justificar e tal. Então, você deixa de almejar outras coisas, você fica focado só naquela mini meta que você tem ali, né? Então, aí sim, diferente do Everest, aí sim, eu falei, não, eu quero me retirar, eu quero me despir disso e quero recomeçar, quero aprender do zero, né? Então, tem sido assim, né? Desde 2018. A jornada agora completou 5 anos que eu saí do tribunal, tem sido essa jornada. 5 anos? 5 anos. Incrível. 5 anos. Não, e ainda teve uns lados adicionais, né? Porque é muito da personalidade, né? Eu era uma pessoa muito reservada enquanto juíza, né? Hoje em dia, os juízes vão no TikTok, vão não sei o que. Mas 5 anos atrás não tinha isso, não. Mas sou de outra geração, entendeu? Então a gente era muito na redoma, né? Muito aquela coisa assim, né? E eu era reservada, por natureza. E assim, uma coisa que acabou acontecendo do modelo de trabalhar é que eu me sentia muito sozinha também, entendeu? Porque a tua vida era ali, você não se relaciona. Eu não me relacionava com as pessoas no meu dia a dia. Imagina, por exemplo, que eu tô aqui. Vou ter que julgar um caso. Tá aqui a parte 1 e a parte 2. Aí eu vou dar uma decisão na cara delas. Já todos te odeiam, né? Qualquer que seja a decisão. E não é uma coisa Alguém vai sair não gostando. É uma coisa que você vai chegar no final e fala, cara, que legal. E dar um abraço. Então você não tem muito esse calor humano. Você tem aquela sensação íntima, dever cumprido. É um negócio meio protocolar. Mas não é igual você comemorar as coisas e tal. E aí eu até já usei essa expressão com você, né? Quando a gente gravou lá o outro podcast que faz tempo, eu falei, eu quis descer do tablado e abraçar as pessoas e estar junto com as pessoas, sabe? E a coisa saiu muito melhor do que eu imaginava, porque eu não sabia como fazer. Então, por exemplo, hoje, eu fazer parte de um grupo como o seu, de mentoria, né? De ter pessoas como se fossem... Eu enxergo assim, cada um tem a sua história, cada um tem os seus desafios, mas é como se todo mundo tivesse sincronizado no mesmo barco, remando, junto, se ajudando. Um cansa um pouquinho, o outro vai lá, dá a mão. É como se todo mundo estivesse junto, sabe, em direção a alguma coisa, cumprir os seus propósitos, fazer as coisas funcionarem. Para mim é muito bonito isso. Então, essa sensação... Pra mim é muito boa, de pertencimento, que eu tô vivendo talvez pela primeira vez. Que massa, Vivi. E olha, ao contrário do que acontecia lá, na toga, não tem estabilidade aqui, né? O modelo de você ter uma mentoria, de você ter um negócio, cara, ele tem altos e baixos, ele oscila, né? Então, alguém olhando você naquele seu movimento de romper com aquilo, pode ter estranhado pra caramba. Como é que foi a resistência da família? Como é que foi o julgamento das outras pessoas? Ninguém virou e falou assim, você é louca que vai largar o seu trabalho? Assim, a gente tem que ser justo no seguinte aspecto, né? É óbvio que eu tinha a minha aposentadoria, então era uma redezinha de segurança, né? Mas ainda assim, foi uma queda substancial quando eu saí. Porque lá dentro tem outros cargos e coisas que você pode fazer que acumulam nos seus vencimentos. Você tem uns acréscimos, né? Quando você está nativa, né? Que o pessoal xinga, né? Dos penduricalhos, né? Eu nem sei como tá agora, mas é fato, é real, existe isso. Então você recebe um auxílio disso, aquilo, e aquilo vai compondo. O teu crédito que vai vir lá no quarto dia útil, lá todo mês. No seu contra-cheque, né? Sim, então quando você se aposenta, você fica só com aquele valor base e deixa tudo isso. E assim, mesmo, tipo, cai pela metade, sabe? Pelo menos eu tinha algumas coisas adicionais, né? Não, metade eu não sei, mas bem, acho que, eu não sei, acho que uns 40% é quase certo que cai. Então é significativo. Lógico que você está acostumada a ter um X e agora você vai ter... Entendeu? Mas não digo nem só pela grana, não. O lance da significância também, né? De ocupar aquele cargo ali. Sim. Eu acredito que isso seja o que mais mexe com as pessoas também, né? Não pela grana, né? A minha família mesmo falou, né? Manifestou isso, uma dupla preocupação. Primeiro, a perda, porque eles já sabiam que isso ia acontecer, não sabiam valores, mas já imaginavam, né? Que, enfim, que eu ia ter uma queda, né? Uma queda daqui para cá.
E uma coisa que incomodou minha família foi dizer assim, mas agora você não é mais a juíza, como se eu estivesse perdendo um glamour, um brilho, um verniz. Que é do cargo, né? E da agora, posição. tipo assim, eu era uma Maria Ninguém, entendeu? Era mais ou menos isso, né? E eu quebrei essas objeções. Vivendo e vencendo, né? Vivendo, vencendo, e eu manifestei na época. Eu falei, não, mas essa perda, ela não só é voluntária, ela é intencional. Isso, você escolheu isso. Eu escolhi me despir. Eu escolhi deixar de viver dessa forma e viver de uma outra forma. Porque você vai envelhecendo, você fala assim, não, será que é só isso? Eu quero experimentar outros modelos de interação, Sim. né? Então, foi isso, né? Basicamente foi isso. E tem sido bom, né? Não, e não deixa de ser verdade o que você falou, que é claro que os nossos negócios têm altos e baixos, Claro. né? Mas na média tem sido sempre. Não, porque às vezes a pessoa ouve e fala, nossa, então tudo maravilhoso, 100% de sucesso. Claro que não. Mas a gente tem que olhar. É desafiador. Empreender é desafiador, né? Não tem aquela estabilidade que você estava acostumada, mas por outro lado também não tem teto, né? Não tem Você saber que o resultado que você vai ter no ano depende só de você e do quanto você vai construir ali, é gostoso também, né? Eu acredito que seja tão diferente, porque na minha cabeça eu penso, empreendedor é uma coisa, juiz é outra. Mas tá aí você acumulando aí as duas coisas, né? Você viveu os dois lados, na mesma pessoa ali. É uma característica muito única, né? E assim, muitas mudanças de paradigma, né? Eu me lembro que porque, assim, hoje é muito comum as pessoas, quando elas querem ir pro digital, por exemplo, elas, sei lá, criam um curso, um e-book, uma mentoria, alguma coisa assim. Eu resolvi criar já um modelo de escola, né? Então, eu não fui... Eu fui do contrário, da maioria das pessoas. Eu falei, eu quero criar um negócio. Porque normalmente, eu acho que não é isso, um grande desafio, né? A pessoa foca só num produto, aí você fala, tá, mas você tem um negócio? Não, eu tenho um curso. Eu fiz um pouco o contrário. Já pensando no todo, já pensando na plataforma. Mas eu não tinha a menor ideia de nada. Eu tinha concepção, mas eu não sabia fazer, né? E eu achava, isso é interessante comentar, porque o que eu idealizei na época, só para você entender. Isso foi lá em 2019. LGPD, né, que é meu tema, né, que é Lei Geral de Proteção de Dados. Tô falando pro pessoal que não sabe, né? Eu falei, cara, havia algumas escolas físicas em São Paulo. Né? Já posicionadas. Posicionadas. Inclusive, eu dava aula em uma delas, né? E tradicionais, com nome e tal. Mas aí, eu identifiquei uma oportunidade de mercado, porque eu mesma, como dava aula em uma dessas escolas, falava, cara, a pessoa tem que sair lá sei lá, entendeu? De Recife, tem que ficar 10 dias para assistir um curso. Muitas da pessoa, obviamente, trabalha, tem família, vai gastar com hotel, gastar com deslocamento também, distância. Então, a minha ideia, quando eu concebia a Next Law Academy, né, era justamente proporcionar a difusão desse conhecimento de maneira remota. E assim, aí são aquelas coisas da vida. Eu acertei muito, porque quando a pandemia veio, não abalou nada o meu negócio. Que já era digital, né? Já era digital, né? Então... Ao contrário, deve ter inclusive potencializado, né? Os negócios digitais, nesse momento, viveram um crescimento muito fora do comum, né? E aí foi interessante, porque como eu não tinha nenhuma referência, eu pensei assim, eu falei, eu vou gravar alguns cursos básicos, né? Introdutórios, a LGPD estava muito no começo. E assim, a gente também tem que tomar cuidado para a gente não se auto-enganar. Porque eu falava assim, eu já tinha livro publicado sobre... Eu falei, eu vou pôr lá e vai vender sozinho, né? Que maravilha. A gente presume que as pessoas vão implorar. E não é assim, né, Vivi? Não, que exercício, né? Você fala, meu Deus, né? Não é nada disso, né? E aí, eu gravei alguns cursos e tal, né? E assim... Como é óbvio, né? Tinha, assim, alguns relacionamentos, né? Comecei a trabalhar rede social, então vendia um pouquinho, depois parava, vendia um pouquinho, depois parava, vendia um pouquinho. Depois... Aí, quando começou a pandemia, e eu tô falando isso para chegar na mudança de paradigmas, né? Quando começou a pandemia, eu falei, cara, né? E agora? Porque eu ia gravar um outro curso. Porque, na minha lógica, eu tinha que estar sempre criando uma coisa nova, sabe? Era assim que eu pensava, né? Então eu vou pôr outro. E tipo... Sabe essas plataformas tipo EDX, que você vai lá e você compra? Eu achava que minha escola ia ser assim, tipo uma Netflix, que você vai lá on demand e compra. Netflix da LGPD. Não é nem Netflix, porque a Netflix você paga para ter tudo. Mas que seria uma coisa on demand, que você eu compro esse. É isso que eu idealizei. Só que quando começou a pandemia,
que eu ia gravar um outro curso, ou seja, eu estava enriquecendo, né, essa base com cursos. Aí os estudos fecharam e tal. Aí eu comecei a fazer lives. E aí que as coisas mudaram para mim. Por quê? Porque as pessoas entravam... Eu meio que modelei aquele 747 do Érico, né? Sim. Eu não sei se ele ainda faz, mas na época ele fazia. Então ele tirava dúvidas das pessoas. Entrava, Todo dia. Entrava ao vivo e tirava todo dia, dúvida. 747. Então eu nem tinha comprado fórmula, nada disso. Mas eu comecei a acompanhar, nem sei como que ele apareceu lá. Tipo, né? Anúncio patrocinado, né? Aí eu falei, que interessante. Eu falei, eu vou fazer isso. E aí eu acordava bem cedo, ou me inspirava no 747 e começava a minha live às 9, né? E aí a condição para eu responder as dúvidas, essa pessoa não podia digitar no chat, ela tinha que entrar comigo. E aí, Ao vivo também. ao vivo, né? Aquela coisa de você botar para cima. Não sei se você lembra, naquela época nem ficava salvo, depois de 24 horas desapareciam as lives e tal. E aí o pessoal começou a vir, voltar. Eu falei, cara, aqui tem alguma coisa. Mas eu não tinha comprado nenhum curso, não tinha estudado, não tinha feito Foi nada. intuitivo mesmo. Completamente intuitivo. Aí, para usar a expressão que o pessoal fala, meio Frankenstein, comecei a caçar umas coisas. Aí eu marquei uma masterclass no YouTube, eu nem tinha canal, nem nada. Abri um canal e falei, olha, amanhã eu vou abrir uma imersão de 4 semanas, em que vocês vão ter todos os pilares, né, para trabalhar, vai ter estratégia de carreira e tal, que acabou se tornando o meu programa mais consagrado, que se chama Trilha LGPD. E foi interessante, porque aí eu era uma eu presa completa, assim. Eu falo que, eu sei configurar pixel, eu sei fazer coisas assim, eu fazia tudo, né? Configurava isso, fazia aquilo, entrava no Canva, fazia os negócios, fazia tudo. Aí configurei, deu tudo certinho, não sei o quê. E eu coloquei essa imersão, como ela ia ser entregue ao vivo, por 1.990. Falei, pô, 2 pau, é caro. Porque os meus cursos pré-gravados custavam 299, né? Em comparação com os cursos, era 10 vezes mais, quase. Aí fiz essa masterclass para falar da importância da LGPD, expliquei como ia funcionar o programa. Eu lembro que eu fiz isso, tipo, meio-dia. Eu falei, vai abrir amanhã às 8 horas. Vocês têm uma lista de espera, botei um linkzinho lá no chat. E aí, Vitor, no dia seguinte, quando eu abri, né, eu programei lá, eu não acreditei. Começou a cair assim, né? E aí, quando... Vendas. Quando bateu 30 vendas, eu fiquei tão apavorada, que foi menos de 40 minutos, eu fechei o carro. Eita, ficou com medo, não sabia o que fazer. Aí eu olhei, aí nesse dia eu falei, gente, que isso? Como assim, 60 mil reais em meia hora? Foi um negócio muito louco, assim, sabe? Então, o que eu digo, quando você... Mais do que juíza. Pois é, entendeu? Aí, assim, aí você entende essas mudanças de paradigma, né? Aí eu falei, meu Deus, né? É um mundo diferente, né, Vivi? É muito diferente. Como foi a sensação? Como foi ver isso, o dia, esse momento? Depois você reabriu, o que você fez? Ficou fechado mesmo? Não, aí algumas pessoas que eram das lives acharam meu celular com não sei o quê. Aí eu vendi mais uma meia dúzia. A gente fechou essa turma, acho que eram 35 ou 36, mas aí você faz a conta, R$2.000, entendeu? E tipo, entreguei, aí... Enfim, dizem, né, por exemplo... Você é um homem dos números, fala muito e tal, mas, cara, essa primeira sensação nunca mais vai acontecer. Eu posso amanhã, eu tô muito longe de pode ter muito mais resultado que nunca vai ser igual. Mas eu olhar, eu parecia que eu tava assim num sonho. Nem eu acreditava. Porque o que eu programei? Eu falei assim: se tivesse 5 vendas, R$10.000. Já era bem legal, Sabe né? quanto era meu salário líquido? Com os benefícios, na época, não chegava a 22, 23 mil reais. Uau. Líquido, porque tem lá um monte de descontos e tal. Até para a própria aposentadoria, né? Exatamente, né? Então, eu falei, cara, assim, como era possível, né? Mas, e às vezes as pessoas até é interessante, porque, por exemplo, eu ainda tenho conexão, né, com algumas pessoas do judiciário, e as pessoas têm preconceito, né, com relação a dinheiro, Sim. Esse tipo de coisa. Parece que você está fazendo alguma coisa errada. Porque assim, como que a pessoa está ganhando tanto dinheiro e tal, né? E assim, eu
Você sempre fala muito uma coisa que eu, de fato, eu vesti isso. Eu introjetei de uma tal forma. Porque eu também não eu tinha vergonha de vender, todas aquelas coisas normais, né? Uhum. Cara, assim, eu sei que às vezes pode soar artificial para as pessoas falam assim, isso aí é jogo de linguagem para ficar bonita na fita, que você quer fazer o bem e não sei o quê e tal, tal, tal. Mas o fato é que se você consegue, por exemplo, com um curso, transformar uma vida de uma pessoa completamente, você passa a querer que isso aconteça mais vezes mesmo, né? Ontem ainda eu fiz uma sequência de stories a respeito desse tema, de uma aluna minha em especial, que começou do zero. E o ponto que eu trouxe até numa sequência de stories era exatamente esse. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sei se acontece com você, mas deve acontecer, né? Deve ter gente que fala assim, eu não vou dar R$1 pro Vitor. O que é isso? Eu não vou dar R$1 pro Vitor. O Vitor não merece, né? Eu não vou dar nada, né? Nem que seja aquele programa mais baratinho dele, eu me recuso. Eu vou ficar aqui no conteúdo gratuito e tá tudo bem. E aí, é claro que isso acontece com todo mundo, né? Mas o interessante é o seguinte... Eu ainda como tinha esse meu outro lado, né? Essa minha outra vida, já não precisava disso. Cara, hoje eu tô completamente convencida que a diferença na decisão de comprar ou não comprar, ela impacta muito mais a pessoa que resolve entrar ou não entrar do que a minha vida. Isso. Então, quando você enxerga, por exemplo, eu tava falando que eu fiz essa sequência de stories ontem até, a transformação que essa aluna teve, que eu até ela... teve um baita reconhecimento público essa semana mesmo. E aí eu falo, eu concluo histórias falando assim, gente, a minha vida, de quando essa aluna começou pra cá, não mudou nada, mas a dela mudou. Completamente. Uau. Então, eu lido muito bem hoje com isso, né? Eu falo como eu tive que enxergar, a gente enxerga tantas coisas e é impressionante, Vitor, assim... Eu tô já, acho que o ano que vem completa 3 anos que eu tô já na mentoria, né? Março, mais ou menos. É da época, eu sou da geração Clubhouse. Sim, nossa, aquilo foi bom demais. Que saudade daquela rede social. Eu era muito feliz naquilo ali. Ninguém precisava nem saber se eu tava vestido ou não. Só aparecia a minha voz. Ninguém via o carro que eu tenho ou que eu não tenho. Gente, eu nem tenho carro. Na altura da gravação desse episódio aqui, eu nem uso carro, eu vim de Uber. Então, lá era uma rede social que eu me sentia tão bem porque eu era julgado pelo que eu penso, pelo que eu falo e não por que eu apareço ser nas redes sociais. Hoje é tão fácil você parecer ser uma coisa que não é, né? Então lá eu tenho saudade, eu sou um órfão do Clubhouse. Eu era muito feliz naquilo ali. Pois é, pra quem não sabe, porque... Eu tinha vontade, mas estava com medo, e aí... A gente se conheceu lá, né? Aí eu levantava a mãozinha lá, uma coisa assim, aí ia pra parte de cima do Clubhouse. Sim, aquilo era muito bom. E aí você me chamou, tal, eu fui lá pra cima, aí eu abri o áudio, né? Eu falei, eu quero saber como funciona o programa de mentoria, né? Basicamente, todo mundo vendo lá, né? Sim. Aí você falou assim... Na madruga, né? Isso foi de noite. 2h30 da manhã, né? Aí você falou assim... Tá, posso fazer, você se importa de eu fazer sua aplicação? Porque ao vivo aqui agora. Pra quem não sabe, o Vitor tem um processo de aplicação, que é um Forms, né? Mas ele falou, posso fazer a aplicação via áudio, aqui né? agora, com todo mundo vendo. Meu Deus. Fazendo aquelas perguntas difíceis, eu falei, bom, tudo bem, porque também ninguém tava vendo minha cara, né? Então, então, beleza. Aí o Vitor falou, não, você está aprovada, né? E eu lembro que... Mas tinha uma coisa interessante também. Você vê como que é a questão da comunicação. Eu falei assim, na nossa interação lá no Clubhouse, eu falei assim, Vitor, porque você falou alguma coisa de valor, né? Nessa altura eu já tinha os meus programas, você pode cobrar, sei lá, 10 vezes mais, alguma coisa assim. Eu falei assim, eu não acredito que eu consiga fazer isso. Só que acho que o áudio deu ruim. E você fala assim, você tá dizendo que eu tô mentindo? Nossa. Dizendo que eu não tava acreditando em você. Eu falei, gente, sabe quando a coisa dá ruim? Eu falei, não, eu tô falando que eu não acredito em mim, não que eu não acredito em você, tá? Então tinha essas coisas também. Mas e depois? Você passou a vender quanto? Hoje, quais são os seus tickets? O que você já vendeu de lá pra cá? Então, aí nessa jornada toda, depois daquele grande feito inicial daquele programa, né? Aí eu comecei a olhar mesmo. Só pra eu pontuar aqui e não me perder. Você vendia programas de 297, cursos mais baratinhos,
E ali você fez uma venda de 1.997, 1.990. Isso, era... Então já foi para cobrar 2.000. Exatamente, Tá. é. E aí, a partir dali, eu comecei a replicar, né, esse programa. Hoje, esse programa, a gente já fez 12 edições dele, né? São majoritariamente entregues ao vivo. Hoje já não custa mais 2.000, né? A última edição foi vendida a 3, né? Mas teve um período que foi 2,5 e agora já há um bom tempinho já... É normal que os preços aumentem, né? Sim, vai subindo, né? Já tem quase 3 anos e tal. Mas aí eu realmente comecei a olhar, né, para tudo isso como uma empresa e entender quais eram as dores, né, dos meus alunos. E aí eu comecei a desenhar um leque maior de ofertas, né? Por quê? E hoje eu tenho meu desenho, modéstia à parte, é muito bom, né, de negócio. Porque vamos trazer isso para fazer um comparativo como se eu tivesse raciocinando com marketing, por exemplo, porque eu sei que você é advogado, mas porque a maioria das pessoas... Ou já fui, né? Ou já fui, que é o esse também, esse advogado. Vamos imaginar que fosse assim, esse programa, ele é um programa que é como se fosse assim, uma imersão sobre marketing, então que seria um geralzão. E aí você vai ter interesses específicos, certo? Você vai querer vai ter uma pessoa que vai se interessar por tráfego, outra por, sei lá, copywriting, outra por, sei lá, qualquer outra coisa e tal. Automações. Exatamente. Então, eu fui criando programas complementares, mais profundos, para atender esses desejos e essas necessidades específicas, né? E hoje, na verdade... hoje não, quer dizer, já tem um tempinho, né? Quando eu fui para... você tem vários programas. Meu primeiro programa com você foi, de fato, o programa de mentoria, né? Não, porque eu já fiz vida de mentor, já CCZ e tal, mas meu primeiro programa mesmo, minha estreia lá no Clubhouse, foi entrando direto no programa de mentoria, né? Porque eu queria ter a minha mentoria e, enfim, acho que nem tinha vida de mentor aberta ali. Eu falei, bom, eu quero entrar, eu quero entender como fazer, você me orientou. E aí, logo... Em seguida, eu abri, né? Mesmo eu duvidando de mim mesma, né? Sim. Eu já abri a R$10.000 a mentoria, né? E foi muito interessante, porque as pessoas vieram. Eu falei, nossa, que interessante, né? E aí, posteriormente, já agora 1 ano e meio atrás, eu criei uma comunidade também. Então, hoje... para usar a expressão que você gosta, né? Quando eu vou nas feirinhas lá em Portugal, eu sempre mando uma foto para você das matrioscas, né? Que lá vende muita matriosca, bonequinha russa. Então, hoje eu tenho a minha esteira é uma matriosca, que é a comunidade, a imersão e a mentoria, num processo de crescimento. E irradiado ao redor, essas formações complementares. A gente, no total, são 18 programas diferentes e muitos deles realizados em múltiplas edições. Então, é uma esteirinha boa agora. Que massa. Eu já vou explicar o que são as matrioscas, mas quais são os tickets desses programas, então? Quais são os preços? A matriosca, que são, então, essa linha mestra central da minha esteira. A gente tem uma comunidade 997 ano, Tá. que inclui alguns cursos pré-gravados e inclui um encontro de atualização de matéria comigo por mês, porque toda Legal. hora tá saindo saiu uma decisão, saiu isso, saiu aquilo. Então, uma vez por mês, eu estou com os alunos da comunidade para trazer para eles, vamos dizer, as atualizações. E é um ambiente muito rico a nível de parcerias, networking. Já saíram sociedades mesmo, não só parcerias, assim, de gaveta. Sociedades mesmo, de pessoas que se encontraram ali. Ali tem um senso de confiança. E tem uma coisa interessante, que é a parametrização do conhecimento, entendeu? Então, se você tiver que buscar alguém, majoritariamente a fonte é ali. Porque você sabe que... Porque tem muita gente também, né? Como qualquer nicho, tem o cara que ensina qualquer porqueirinha. Então, ali você tem a confiança de que as pessoas que estão ali têm um conhecimento técnico, vamos dizer, adequado e correto, né? Ou tem acesso a ele, pelo menos. Tem acesso, exatamente. Então, a gente tem essa comunidade, a gente tem a trilha LGPD, que é essa imersão de 4 semanas, que é 3.000, e a mentoria 10, né? Agora vai subir para 12, vamos ver, né? E você imaginava vender algo por 10.000? Porque é bem diferente do que estava na cabeça, né? Muito diferente, né? E acho que nessa altura, entre novos alunos e renovações... Bom, meus planos
são que até a metade do ano que vem eu vou fechar 1 milhão só com a mentoria, no histórico, né? Separando de todos os outros produtos. É, no histórico, porque eu já vendi mais de 700 mil só com a mentoria. Que massa. Só Vai com a pegar a mentoria. plaquinha no evento lá, hein? Vamos lá, né? Então, foi uma coisa impensável, né? Então, eu falo que o que o Vitor me convidar, eu atendo, aceito, né? O dia que a gente tá gravando, eu não sei quando isso aqui vai pro ar, mas eu vim de Portugal para o evento do Vitor, né? Aterrisei para gravar o podcast. Só pra gente evento datar, que vamos começa- datar pra galera. Eu tô meio perdido, que dia é hoje, né? 21? Hoje é dia 21 de setembro. Então esse episódio vai ao ar um pouco depois, mas dia 22, 23 e 24, amanhã, depois e depois, tem o evento Vida de Mentor ao vivo. Então só pra colocar em perspectiva pra você que tá em casa entender. E a Vivi não tá morando no Brasil, tá morando ia falar Estados Unidos. Tá morando em Portugal, né? Lisboa, sim. E aí chegou 2 dias atrás e veio pro evento. Dia 19. Massa. Cheguei dia 19. Ontem fiquei cuidando de umas coisas. Dia 20, dia 21 estamos aqui gravando o podcast. E vim mesmo, porque vale muito a pena. Os eventos do Vitor são muito poderosos, né? E o que eu tava falando agora há pouco. Em março, mais ou menos, eu vou pegar a data exata qualquer hora, quando eu realmente entrei. Tem que procurar lá, nota fiscal lá, o dia que eu tive primeiro acesso. Eu digo assim, a cada encontro, às vezes a gente fica frustrado porque não consegue ir em todos os encontros, né, e É tal. normal. Mas assim, a gente vai tirando camadas, sabe, dos olhos. Vendas que vão saindo, vendas. Vendas não no sentido da venda, as vendas que ficam Sim, tampando, né? tampando seus olhos, né? E é impressionante, porque depois que você vê, você nunca mais desvê. Nunca mais desvê. Então, a gente mesmo, verdadeiramente, a vontade é de continuar sempre, porque é uma jornada constante de aprendizado. Constante. Com os colegas, com o próprio Vitor. Então, é muito rico isso, né? Eu não sei se é porque eu não sabia nada, mas tudo eu aproveito, tudo eu vejo beleza, tudo eu enxergo, sabe? E para quem não sabe, eu palestrei, né, num dos eventos do Vitor, né? E eu contei a minha história como foi lá o Everest, que eu passei um dia bem difícil, né? Lá, que tava difícil de passar lá num determinado lugar, e eu tava a ponto de desistir, que eu falei, cara, eu não consigo, porque era um lugar chamado Chola Pass, que você meio que tem que escalar umas pedras, isso já é bem perto do campo base, você já tá lá muito alto, e neva, né, lá, então você tinha que meio que escalar, é uma fenda, para passar pro lado de lá. E eu subia, escorregava, subia, aí sentei no chão, comecei a chorar. Porque o povo indo embora. E eu assim, sabe aquela mala que fica, tipo... Aí o guia voltou, chamava Deepak. Eu falei, Deepak, não tem condições. Falava inglês com ele. Era um menino, um Sherpa, né? Aí eu falei assim, não tem condições, não consigo. Eu já não tenho braço, não tenho perna, não consigo. Aí eu falei assim, eu quero voltar. Ele olhou aqui. Imagina você olhar aquele negócio e falou, como voltar? Impossível, tem que seguir em frente aqui, não dá pra... E era mais seguro seguir em frente do que voltar também. Não tem como voltar. Tipo, o cara não ia largar o grupo pra voltar, entendeu? Então eles têm a logística, ou seja, é uma situação interessante porque você não tem opção mesmo. Ou vai. Entendeu? Aí eu falei, tá, ok, eu entendo a nível logístico, mas eu não consigo. Eu falei, uma coisa é você entender racionalmente, outra coisa é você estar além das suas forças. E ele era um menino, tinha lá 18 anos na época, ele falou assim, não, eu vou fazer o seguinte. Aí ele desceu, ele era muito ágil, né? Ele desceu, ele olhou assim pra baixo, falou, e aí, vamos? Eu falei, eu não consigo. Aí ele desceu, né? Aí ele falou assim, eu vou ficar embaixo de você, né? Porque ele escalava fácil, né? Ele falou assim, literalmente, ele falou, vou colocar as duas mãos na tua bunda e vou meio te içar, sabe? E vou te jogar pro lado de lá. Eu falei, você tá louco, né? O que tem do lado de lá, né? Eu vou morrer, né? Ele falou, não, você vai rolar uma nevezinha fofinha. Eu falei, não, Deepak, não vou. E ele falou uma frase, ele foi meu primeiro mentor da vida, o Deepak. Nunca será esquecido. Ele falou uma frase que eu
só vinha ressignificar depois que eu te conheci. Ele falou assim, vai. E sabe por que você vai? Porque o lado de lá é mais bonito. Ele foi tão hábil, tão... eu fico até emocionada. Ele foi tão... naquela simplicidade, um menino que provavelmente não sabe nem ler, nem escrever, entendeu? Que o trabalho dele era ganhar centavos para acompanhar aqueles grupos de turista que não tem onde gastar o dinheiro, sabe? Aquela coisa assim. Mas, cara, ele foi tão hábil. E aí, realmente, eu rolei, e aí eu lembro que quando eu olhei, cara, era lindo. Era lindo. E aí na época, né, eu tinha uma câmerazinha, tá? Eu falei, que agora você tira uma foto. Aí eu sentei na pedra, ele tirou uma foto no lado de lá. E por que eu tô falando que eu ressignifiquei isso? Porque, Vitor, desde que eu comecei com você, o lado de lá sempre é mais bonito. Puta que pariu. Impressionante. Nem sei se pode falar palavrão no podcast. Você pode tudo. Cara, eu falava assim, meu Deus. Às vezes o Vitor fala assim, não, faz assim. Você fala, não, vai dar certo. Aí você vai, você fala, gente, como é possível? É impressionante, Vitor. Poucas pessoas vão entender o que eu tô falando. De fato, poucas pessoas vão entender. Mas assim, a sensação de você estar andando e você ir encontrando a beleza no processo é muito forte. É muito forte. Sabe por quê? Quando você aceita isso, você já não é mais a mesma pessoa. E esse é o meu grande ganho. Eu fico pelos outros, mas eu fico por mim. A nível de evolução pessoal. Não se compara. Não se compara. O que eu alcancei nos últimos anos, nos 3 anos, vamos falar assim, a nível de evolução pessoal, de enxergar o que eu não enxergava, de reposicionar mais uma vez as coisas e todos os dias é assim, isso não tem preço. Você sabe que eu não sou uma mulher de números, de projetar resultados, tal, não sei o que. Sim, comentei agora a particularidade da mentoria, mas claro que é bom, não sou hipócrita nem nada, mas mesmo, Vitor, eu fico pelo bem que me faz a nível de, a cada dia, enxergar o mais bonito. Aí, quando você pensa que já chegou no mais bonito, vem o mais bonito. É lindo. Mas vão ter vales, vão ter desafios e vão ter momentos que você vai cansar. Isso faz parte, né? Faz parte. Mas mesmo nos vales, mesmo nas noites escuras que acontecem, você dá a volta. Sabe por que você dá a volta? Porque você enxerga que aquilo que você acreditou que um dia poderia ser impossível já aconteceu. E por que agora não aconteceria de novo? As pessoas têm que ser inteligentes também. Você tem que se auto-observar. Tem gente que fala assim, agora parei. Cansou, chegou, não sei o quê. O Steve Jobs falava uma coisa muito interessante, né? Ele dizia assim, a gente não tem o poder de antever o futuro, né? Se eu perguntar, Vitor, onde você vai estar? Qual que vai ser seu trajeto milimetricamente de hoje para daqui a 5 anos? Claro que você não consegue desenhar isso, é impossível. É impossível. No entanto, se eu pedir para você desenhar o seu trajeto dos últimos 5 anos, você tem um desenho. O Steve Jobs falava isso, né? Que você ligar os pontos certos. Se você parasse, tivesse tempo, você conseguiria desenhar cada marco da sua vida que te levou, as suas interações, os seus mentores, cada decisão que você tomou, cada acerto, cada erro, você enxerga o desenho da sua vida. Então, veja, quando você consegue olhar para trás e enxergar... Quando a gente consegue olhar para trás e enxergar os nossos desenhos das nossas vidas, as pessoas são muito distraídas, porque elas deveriam prestar atenção de que em muitos momentos lá atrás, a gente achou que não era possível. A gente achou que não ia dar, que ia dar ruim demais, que ia quebrar a cara, que ia se frustrar. E aí foi. Só que o ser humano não valoriza esse aprendizado. Ele tem uma espécie de uma amnésia. Aí ele chega agora e fala, não vai dar. Eu falo assim, mas meu Deus do céu. Já não aprendeu isso? Você não comprovou com você mesmo. Então, a gente tem que olhar para as nossas conquistas como professores. As conquistas são os nossos professores. Sim.
Porque quem de nós, qualquer pessoa, chegou em muitos pontos e falou: não, agora, tipo, acabou. Não dá mais isso, não dá mais aquilo. Só que a gente passou, não passou? Como passei lá pelo. Aí você fala: pô, se eu conseguir aquilo, será que eu não vou encontrar uma forma de passar de novo? Aprendizado muito grande, pessoal. Muito. Eu fico feliz. Que massa, Vivi. E eu vejo o empreender também como um plano de fundo para sua evolução pessoal. É Eu, isso. eu, eu tenho a bebê na barriga, né? Minha filha vai nascer em fevereiro. Eu acredito que ser pai é um próximo nível dessa coisa, né? Um pano de fundo de evolução pessoal. Mas tirando paternidade, que eu ainda não vivi, tô começando a viver agora, eu acredito que empreender é a coisa mais incrível possível para alguém. Porque é um espaço que te desafia, que te encoraja a mudar, que te deixa aberto para olhar o mundo de uma forma diferente, né? Muito. Eu, ainda antes de ter minha empresa, quando eu saí do tribunal, eu me lembro que eu fui convidada para dar uma palestra numa associação de advogados, né? E foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu estava dando uma palestra já como ex-juíza, né? Uhum. Ainda antes de ter empresa. Foi muito assim, em seguida mesmo, né? E uma pessoa na plateia levantou a mão e perguntou assim, qual era a sensação de eu não ser mais juíza, de eu estar lá numa casa de advogados, né? Vamos dizer assim. E eu estava ainda me descobrindo, né? Eu estava tentando fazer alguns movimentos, eu já tinha ido para Portugal, estava trabalhando em Portugal, aprendendo proteção de dados na prática, né? Como as coisas têm a legislação europeia e tal, então eu já estava trabalhando. Então, eu estava, assim, experimentando o terreno, né? A minha empresa, eu abri 1 ano depois que eu saí do tribunal. Então, eu tive um gap em que eu fiquei aprendendo muito, que eu sabia que eu, obviamente, ia trabalhar com produção de dados, mas eu não tinha encontrado ainda de que forma eu iria fazer isso. E aí, quando essa pessoa me perguntou isso, aí eu falei para ela, olha, tá tudo bem. Eu falei, agora, o principal insight que eu respondi lá na palestra, eu falei, o principal insight que eu tive foi o seguinte, quando eu estava no tribunal, basicamente eu chegava para trabalhar, tinha uma pilha de processos, né, ou físicos ou digitais, né, na tela do seu computador, e o que me cabia fazer? Executar, cumprir. Hoje, eu falei, eu tenho que acordar todos os dias e fazer a roda girar. É a gente que tem que fazer a engrenagem funcionar. E eu percebi isso ainda antes de ter empresa. Então, quando eu resolvi ter a empresa e montar a escola, aí isso ficou mais evidente, né? Então, é claro que você tem que botar a roda para girar, né? E isso é muito legal, é aquilo que a gente estava falando aqui no comecinho, né? Então, você ter esse estímulo, ter esse desafio diário de encontrar caminhos, encontrar soluções, encontrar alternativas quando a coisa não sai muito bem, ou tentar olhar a coisa por um outro ângulo. As pessoas são muito apegadas num determinado ângulo e não enxergam, às vezes, a coisa. Às vezes você faz uma pequena... Você se afasta um pouquinho e você já vê uma coisa diferente. Então, é muito rico. Empreender é muito rico em todos os níveis, entendeu? O nível financeiro, mas para além do nível financeiro, é muito rico no ganho pessoal mesmo, né? Então, só posso dizer que eu tô bem, bem feliz mesmo, né? Que massa, Vivi. Dá pra ver nos seus olhos o quanto que você tá feliz, dá pra ver o quanto que essa história emociona você de fato. E que tudo que você esteja vivendo até agora não seja nada além do que o começo de tudo que você vai construir. Pra mim é até difícil, depois que o episódio chegou nesse caminho e em tudo que você tá falando, voltar pra um tema que eu falei que ia voltar, porque é um tema técnico, né? É quase como se eu pegasse uma música que tá progredindo, uma orquestra, e aí de repente eu tivesse que voltar ela pra um momento mais calmo do início, mas você usou um termo que eu tenho que trazer clareza pra galera aqui que tá assistindo, ou no Spotify, ouvindo, ou tá no YouTube aqui também, me vendo. Então, ela falou de um termo, e desculpa quebrar assim o ritmo, mas é importante pela compreensão. Quando eu vi, a gente tava no outro caminho e eu não consegui voltar, mas ela usou um termo chamado matriótica. E se eu não falar, vai ficar um loop aberto na cabeça das pessoas. Certeza. E meu papel aqui é fazer com que todo mundo entenda tudo, né? Então,
Matrioshka é o nome daquelas bonecas russas, sabe? Que tem uma bonequinha que cabe numa boneca maior e numa outra maior e numa maior ainda. Às vezes vem só boneca grande, aí você tem que abrir e ver que tem uma outra dentro, e tem outra dentro, e tem outra dentro. Essa é uma forma que eu usei para descrever o meu modelo de negócio. Você falou do seu, né, que tem lá o de 997 por ano, 97 por mês, depois tem o programa principal e depois tem a mentoria de 10 mil. Isso é um modelo muito comum entre os meus mentorados. É o mesmo formato que eu tenho. Eu tenho lá o Maestria de R$ 97 por mês, eu tenho o Como Começar do Zero de 5, eu tenho a mentoria de 30 e depois eu tenho os Masters, né, que valem mais de 100 mil reais. Agora, por que eu chamo de matrioshka? Porque um programa está dentro do outro. Então, quando a pessoa paga o programa de 5 mil, por exemplo, e ela vai migrar para o de 30, ela não paga 30, ela paga 30 menos 5. Então, eu faço com que cada programa seja um pezinho dentro do próximo programa. Então, cada sim que a pessoa diz para mim é um convite para ela dar o próximo sim. Então, é assim que eu já transformei um cliente de R$ 1.000 por ano em um cliente de R$ 100.000 por ano. Porque ele vai dizendo sim para o próximo passo. Cada passo que ele dá é um passinho dentro do próximo programa. E sempre tem um próximo passo. Então, isso faz com que o cliente perceba uma escada de evolução, uma escada de valor dele. E que ele queira viver essa jornada com você. Eu vejo muitos negócios, Vivi, que o modelo de negócios dele é pegar quem não conhece ele e fazer conhecer. E de quem conhece ele não comprou e fazer comprar. E isso funciona, só que é muito limitado e faz com que o negócio se torne enxugar gelo, se torne uma busca eterna para o próximo cliente. Faz com que cada mês comece do zero e ele tenha que reconstruir de novo. E o que eu ensino para você, o que eu ensino para os outros mentorados, é desenhar um modelo de negócio que você não tem que ficar perseguindo novas pessoas o tempo inteiro. Um modelo de negócio que quando você gera valor para a pessoa e ela se identifica com você por alinhamento de valores e, obviamente, por resultado também, que ela possa seguir com você por muito tempo. Você falou aí, já tem 2 anos, em março vai completar 3 anos. Cara, tem gente que tá comigo há 10 anos. E não é porque toda hora eu tiro da cartola um produto novo. É o mesmo produto, é o mesmo programa, é o mesmo Vitor. Só que com diferentes níveis de acesso. E quando você entende dessa forma, e você acrescenta recorrência também no seu negócio, você consegue fazer 7 dígitos por mês, como eu tô fazendo, sem ter que ficar correndo atrás de cliente novo todo o tempo. Óbvio que eu busco clientes novos a todo tempo, mas eu não dependo disso. Faz sentido? E assim você consegue criar um negócio que é gostoso e leve de tocar. Muito mais do que se fosse um negócio baseado em sempre perseguir o novo cliente. Você percebe isso também? Percebo. Eu tenho um LTV, né, para quem não sabe também, que explica é o aí, Lifetime Value, que é a possibilidade que todo mundo que empreende deveria considerar isso, que é uma vez que o cliente está dentro, você continuar atendendo e, Sim. enfim... Eu vejo o LTV muito como uma lógica de confiança, né? Então, a pessoa tem a confiança no tipo de entrega que você faz e aí ela desqualifica outras opções. Por que ela vai sair se ela está sendo bem atendida, né? Sim. Então, faz todo sentido isso que você está falando, né? E assim, a nível de negócio, e eu tenho que confessar isso para você, o meu desafio tem sido sempre mesmo escalar, trazer novas pessoas, porque... Os meus alunos, eles têm esse LTV, né, que é essa sigla, que é uma métrica, né, que você consegue medir, ou seja, quanto cada aluno já gastou, vamos dizer, É né? quanto que ele gasta no tempo de vida dele. Exatamente. Por exemplo, quando ele compra um produto ali de R$ 1.000, ele trouxe R$ 1.000 para a empresa. Mas o quanto que ele vai trazer ao longo do ciclo de vida dele? Exatamente. Ele tem chance de comprar outro programa e o outro Sim, programa, ele pode sim, renovar, ele pode sim. acabar indo num evento. Então, isso tudo entra na conta para você saber o quanto que você pode pagar por cliente. E aí você sabe o quanto que você pode investir no CAC, né? No custo de aquisição do cliente. E aí, exatamente. Essa é uma métrica muito boa para quem... Mas para fazer isso, né, Vitor, tem que ter uma coisa. Você tem que honrar o seu cliente acima de tudo. Cuidar dele, Pessoas, porque se você faz uma entrega meia boca, é claro que a gente nem tá falando disso. O cara vai comprar uma vez e nunca mais quer olhar na tua cara. Essa é real, né? Então, também tem que ter essa... não sei, pra mim é natural, pra você é natural. É por isso que eu tô sempre acompanhando você, de realmente se importar com as pessoas, né? Porque aí não é uma forçação, é porque de fato a gente se importa, né? Eu posso falar por mim. A prova disso é que eu entrego muita coisa ao vivo. E às vezes é até difícil pra mim por causa de horário, que é uma coisa que eu também tenho que melhorar. Mas enfim. Porque o fuso é diferente também em Portugal. Diferente, às vezes eu vou dar aula até muito tarde e tal. Mas porque realmente eu me importo com as pessoas, né? E aí as pessoas sentem isso. E aí elas querem continuar, né? Então, é isso, né? A gente hoje tem um trabalho... Aí até quero te contar uma novidade. Porque quando a gente conversou da última vez, eu ainda estava muito... Não era mais uma eu presa, mas
eu tava em dilemas ainda, assim, né? De que caminho ia seguir, Exatamente, como é que ia ser, o né? desenho, o formato. As pessoas sempre... Eu vejo muito isso, né? As pessoas perguntam, e aí, vantagens da coprodução, não vantagens, né? Ou seja, vale a pena você deixar uma parcela do seu faturamento com alguém que vai realizar algumas atividades para você e tal, né? E eu já passei por vários modelos, né? Nessa jornada. Eu já passei por coprodução mesmo, ou seja, contratei uma agência, né, de lançamento, ela cuidava de tudo isso, ela tinha um percentual. Depois eu contratei um outro modelo, que foi uma terceirização de equipe, em que eu pagava um FII fixo, e aí a empresa me entregava esses profissionais, ela gerenciava isso. Então tinha designer, editor de vídeo, gestor de tráfego e tal, né? Então não tinha perrengue assim, o designer tá com dor de cabeça, já botava outro lá, já resolvia. Você não tinha que lidar com essas minúcias. Não tinha que lidar. E aí, tá aí mais uma coisa, que eu achei que eu nunca fosse conseguir liderar uma equipe. Por isso que eu falo pra você, todo dia tem aprendizado, entendeu? Sim. E hoje a gente tem uma equipe aí, 7 pessoas, entendeu? E é o seu time agora? Meu, né? time, 100%. Uau. E aí, mudança de percepção, como é que tem sido pra você? Completamente. Sim, alguns são modelo mais freelancer, né? Que então, que a gente selecionou e tal, mas eles têm um compromisso de uma pessoa, não são exclusivos meus, né? Mas normal, por exemplo, eu tenho um ótimo editor de vídeo, tenho um ótimo gestor de tráfego, eles têm as outras atividades deles, mas eles honram a empresa cumprindo com as suas obrigações, eles recebem um FII fixo, né? Por mês, então é pago mesmo. Eles contam com aquilo, né? E aí eu tenho hoje, para você saber, né, que eu tô te falando isso pela primeira vez, eu tenho hoje 3 pessoas que são mesmo da empresa, assim, né? Tem uma primeira moça que ela tá comigo quando eu vai completar 2 anos, que quando eu a contratei, eu falei, ela é uma espécie de mini Regis, né? Que fazia tudo, mas na verdade ela era uma faz-tudo, porque ela é pequenininha e novinha, né? E aí ela ficou um bom tempo, só ela, comigo. E agora, esse ano, né, nós estamos em 2023, eu dividi as atribuições dela, porque, ou seja, ela estava acumulando muita coisa, né? E aí, então, o que eu fiz? Eu profissionalizei mais a minha empresa. Então, hoje eu tenho uma closer, né, mesmo, tenho um comercial / closer, e tenho hoje uma pessoa só para cuidar das questões administrativas. E essa moça que fazia um pouco de tudo, hoje ela está mesmo no marketing, nas ferramentas, nas integrações, nesse tipo de coisa. Porque hoje a operação ela é mais ou menos complicada, né? Porque às vezes roda mais de um programa ao mesmo tempo, então tá tudo assim. Então hoje eu tô me sentindo assim uma CEO. Sabe por quê? Pela primeira vez na vida, você já tipo assim, gente, eu sou uma CEO agora, eu tenho um time, né? Porque você tá se sentindo porque você é isso que você tá fazendo agora. É um outro papel, uma outra forma de tocar, né? E é muito interessante, porque eu achava que eu não ia conseguir. Cara, me explica isso, Vitor. Você deve ter muitos alunos, né? Principalmente o pessoal que começa do zero, né? Lá do CCZ ou das mentorias de ticket, de faturamento menor, né? Uma boa parte, certamente... Eu quero que você me explique isso. Eu vou te entrevistar. Tá bom. Eu quero que você me explique isso. A pessoa, por exemplo, ela é uma eu presa. Você deve ter milhares de alunos assim. Por que a pessoa acha, e eu não tô falando de dinheiro, que ela não é capaz de contratar e de delegar alguma coisa? Tá me perguntando? Tô. Então me responde você, porque a gente teve essa conversa 1 ano atrás e você tava exatamente nesse mesmo lugar. Mas, não vou fugir de responder, não. Sabe por que ela acha que ela não é capaz? Porque ela não é mesmo. O grande lance é que nesse empreender, você vai mudando a sua capacidade. A Vivi de 2 anos atrás não era capaz mesmo. Exatamente. Então você vai adquirindo uma nova capacidade. A cada novo programa que você faz, a cada nova imersão que você faz, a cada mergulho novo, a cada livro novo que você lê, a cada coisa que você se dedica para destravar, você adquire uma nova competência. E essa nova competência se transforma numa outra pessoa, que essa sim é capaz de dar o próximo passo. Eu tô podendo viver isso com a minha filha. Minha filha tá na barriga da Nath. Eu tenho capacidade hoje de ser pai? Claro que não, eu sou um completo idiota nessa área. Mas, em fevereiro, vai sair ali de dentro dela uma bebê. E eu imediatamente vou ser pai. Tá entendendo? Então, eu sou capaz hoje? Não. Mas eu vou ser capaz no exato momento em que ela sair e me olhar com aqueles olhinhos? Sim.
E é imediato. Então, é um processo de transformar quem você é a cada tempo. Então, óbvio que tem a parte que é racional da coisa, né? Que é o conhecimento que falta, né? É a formação que falta. Você melhora em gestão, você melhora naquilo outro, e vai crescendo. Mas o meu convite é para você observar o quanto que a cada novo conhecimento que você adquire, você se torna uma outra pessoa. E aí essa outra pessoa, ela é sim capaz de fazer. Esse lance do eu presa, nossa, eu bato muito nessa tecla. É muito comum, principalmente nos grupos mais iniciantes, a pessoa acreditar no sonho de que ela vai contratar alguém, que esse alguém vai cobrar uma porcentagem, às vezes 20%, às vezes 40%, às vezes 50%, às vezes mais, e aí ele vai cuidar de tudo, ele vai fazer tudo. E eu falo, cara, cuidado com isso, porque você nem sabe o que é tudo. E o doido que vai aceitar, ele também não sabe o que é tudo. E o que é tudo pra você não é tudo pra ele. Então vocês estão fazendo um contrato em branco muito esquisito, quase certo de dar problema. E várias pessoas chegam pra mim comemorando. Ah, Vitor, consegui uma pessoa que vai fazer tudo pra mim por 20%. Ah, você tá feliz? Tô. Por quê? Você tá faturando quanto? 0. Então você tá pagando 20% de 0. Então você tá muito feliz, né? Mas quando você fizer, por exemplo, 1 milhão, tá tudo bem ter pago 200 mil pro cara que fez a página, configurou o serviço de e-mail e colocou um anúncio pra rodar? Loucura. E aí sabe o que eles falam? Ah, não, aí não, né? Aí a gente vai ter que rever isso aí, né? Ah, entendi. Então você tá comemorando um contrato que você desenhou que só funciona se você der errado. Só funciona enquanto você é pequeno. Então você tá torcendo pra você dar certo ou pra você dar errado? Então ali a pessoa se percebe meio que nessa sinuca, né? Ele fechou um contrato que é muito bom se ele der errado. Interessante. Interessante. Louco, Não tinha né? pensado nesse lado, exatamente. Tô até agora aqui dando tilt, mas é um pouco isso mesmo. Então, hoje, sim, por exemplo, a minha comercial é diferente. Ela tem o fixo e ela tem comissionamento, mas aí é uma coisa específica, Isso, né? das Da vendas que ela gera, né? Então produção é normal, dela, não tem da nada de errado. produção dela, né? É. Mas hoje, felizmente, nasceu uma empresa, né? Nasceu, está desenhada. Olha, pra você ter uma ideia do meu grau de orgulho, eu fiz eu mesma, botei a bunda na cadeira, fiz um card com as fotinhos deles, massa. botei lá, tipo assim, minha equipe, né? Botei o nome deles, marquei, eles ficaram ó felizes lá no perfil do Instagram, que é Viviane Maldonado mesmo. Ah, é bom, bom. Fala aí pra galera seguir. E assim, fazendo meu merchan, né? Para você, advogado, que está passando por aqui, saiba que a LGPD é muito bom. Muito bom mesmo, né? Muitas possibilidades de atuação. E o que eu faço nos meus programas é ensinar, né? Basicamente, como esses advogados vão atuar com a LGPD, tanto do ponto de vista técnico, como eles vão atender as empresas, como eles vão prospectar, como eles vão construir os seus próprios negócios, que hoje eu tenho autoridade para falar isso, né? Então, quais os melhores caminhos, o que não fazer, né? Então, hoje, majoritariamente, assim, tem muito aquela coisa, né? O que você faz, né? O que você faz? Como você poderia definir qual o seu sonho? Eu falo assim, para mim é formar os melhores profissionais de proteção de dados do Brasil. Na minha opinião, tá acontecendo. Tá Entendeu? acontecendo. Então, são profissionais muito preparados, ocupando cargos maravilhosos. Você tem basicamente duas vertentes. Você tem o cara que quer ser contratado por uma grande empresa ou para o setor público, ou você tem a pessoa que quer empreender, ou seja, prestar serviços de consultoria, né? E em ambos os casos, a gente tem histórico, assim, gigantesco de sucesso mesmo. Pessoas que começaram do zero e hoje tem dezenas e dezenas de clientes que estão atendendo com recorrência, com entradas mensais e tal. Então, acho que está funcionando, né? Acho que está muito bom. Tá funcionando, Vivi. Tá muito E olha, bom. eu quero reconhecer você. Tem relativamente pouco tempo, né, do nosso primeiro podcast. Inclusive, eu vou colocar para você aí o link para você poder assistir o podcast com a Vivi, né? Então, eles vão ter a chance de, no YouTube, né? Se estiver no YouTube, vão poder clicar Sim. e ver o anterior. Mas eu quero deixar registrado aqui o quanto que eu vejo a sua evolução como pessoa e como empreendedora nesse tempo. O quanto que nem dá pra comparar. Você viu e falou assim, como que alguém acha que não é capaz? Você não achava que era capaz, Vivi. Então você se transformou e você, se quiser revisitar aquele podcast, você vai poder ver mudanças no seu pensamento e de como tá sendo, a forma que você tá falando da sua empresa, a forma que você tá falando do CEO, a forma que você tá falando, cara, hoje eu tenho um time, são 7 pessoas. A forma que você tá se encarando como empresário, cara, já mostra o quanto que você evoluiu nesse tempo. Então, parabéns de verdade, Mas tá bom? tem o seguinte também, agradeço muito, tem o seguinte, né, Vitor? A gente, e eu tô falando isso porque é uma verdade, a gente tem que investir em conhecimento, sabe? Eu tava falando agora há pouco. As pessoas que querem ficar só com as migalhas, com o
perdão da palavra, né? Do conteúdo gratuito. Então, é muito provável que as pessoas podem chegar, mas vão demorar muito, entendeu? É um quebra-cabeça gigantesco. E quando você tem o tutorial ali, quando você tem o acompanhamento, né? Então, eu não parei de investir, Vitor. Para quem não sabe, eu fui uma mentorada especial do Vitor durante um ano, né? Ele também, ele fez, depois ele conta se ele quiser, né? Ele abriu uma possibilidade de ter um atendimento mais... Fiz uma oferta diferente, individual, em grupo, mas que tinha um viés individual. E foi uma experiência. Você foi a única que eu fiz. E eu acabei fazendo uma mentoria individual com o Vitor, que foi muito legal para mim. Então, eu tenho que investir. Foi legal para mim também. Foi. Acho que assim, tem que continuar investindo. Eu continuo investindo, porque é aquilo, né? É olhar se o que você tá... Lógico, você não é rasgar dinheiro, mas sabendo escolher as pessoas certas, né? E acho que hoje, como mentor, eu posso falar isso também, entendeu? Você investe, por exemplo, teoricamente, no meu caso, R$10.000 numa mentoria minha. Para você fechar um negócio de R$10.000... Tá pago. É muito fácil, entendeu? Não vou dizer que vai acontecer em 15 dias, mas em um mês e pouco, é uma questão de ajuste. Aquilo vem, e a pessoa, que é uma coisa que você comenta muito, a pessoa, a partir do momento que ela tem um determinado domínio, ela pode continuar crescendo e multiplicando aquilo, né? Para quem não sabe, o Vitor até falou assim, um dia eu quero trabalhar com equity, porque a pessoa paga, sei lá, R$100.000 num programa e fica faturando o resto da vida milhões, e eu recebi só os mesmos R$100.000. E aconteceu aí com você, né? Sim ou não? Pois é, exatamente, com certeza. Então, eu literalmente, eu não penso em equity não, mas eu penso que você tem que acreditar, lógico, passa também da pessoa ter um salto de fé consigo própria, de se bancar. Mas o fato é que também as pessoas, muitas vezes, elas não pensam no seguinte. O produto que é vendido digitalmente, remotamente, cara, o custo é ridículo perto do que se você fosse criar uma indústria, abrir um restaurante, abrir uma loja de shopping. Pensa bem, você resolveu montar um restaurante, quanto que você tem que aportar antes de você conseguir abrir suas portas? Então, as pessoas não pensam isso. Então, se você quer trabalhar com conhecimento, como no caso, a maior parte dos seus alunos, né, querem mentorar, eles não precisam de nada, além do computador deles e do próprio conhecimento deles. Então, o mínimo que as pessoas têm que fazer é investir no conhecimento, porque ela não tem que comprar uma sede bonita, ou alugar, ou comprar móvel, ou treinar garçom, ou uma loja de shopping, pagar aquele monte de royalties de coisas e gerar estoque, né? Ter estoque, comprar antecipadamente para depois ver se o negócio vai dar certo. Não. É só o seu conhecimento. Você tem o seu conhecimento, o seu computador, basicamente. É isso que você precisa, o seu celular. Você só precisa disso. Você é uma pessoa preparada. Cada um, lógico, vai ter a sua competência. Tem que saber o que você fala, né? Você não vai ser um cara que vai vender gato por lebre, mas uma pessoa que seja tecnicamente preparada e que está, por exemplo, no offline, e que pode ir para o digital, ela não precisa investir nada fisicamente, absolutamente nada. Então, a única coisa que se demanda é que ela invista em conhecimento. Ela não tem outras despesas a fazer. Sim, uma bobagemzinha ali, assinar um provedor de e-mail. Sim, mas isso é mixaria. Não se compara com o negócio físico. Mas você vai comparar com o investimento de um negócio físico? Então, as pessoas, elas não enxergam. Aí fica na coisa da migalha do conteúdo gratuito e a gente vê o quão pequena é a visão dessa pessoa. Por quê? Porque não existe nenhum negócio que não demande um investimento prévio. Isso é milenar. Você primeiro tem que botar o dinheiro para depois colher o resultado. Plantar e colher. Não tem outra maneira. Eu acredito nisso, Vivi. E Vivi, eu não sei se você lembra qual foi a frase que você usou no último podcast lá. Eu sempre termino o podcast perguntando qual é a frase que a pessoa deixa, né? Se ela pudesse falar para todos os empreendedores do Brasil. E vai ser interessante porque você vai poder comparar essa frase de hoje com a frase do último podcast lá atrás. Mas eu quero te fazer essa pergunta. Se você tivesse a chance de fazer uma pergunta deixar uma frase para todos os empreendedores do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, todo mundo vai ouvir. O que você diria pra eles? Olha, acredita que eu não lembro qual foi a frase. Acredito. O normal é esse. Estranho seria se você lembrasse. Menor ideia. Mas o que eu quero trazer, e eu já
provavelmente não foi isso que eu falei, mas hoje eu tenho uma clareza muito maior sobre isso, é que o lado de lá sempre é mais bonito. Sempre é mais bonito. É só você continuar seguindo em frente. Cara, não tem como você chegar no lado feio. Porque mesmo quando você chega num vale da morte, num lugar ruim, você vai ter que passar por aquilo e você já é outro. Isso. Então, o que tá na frente ainda é sempre o mais bonito. Que massa, Vivi. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua contribuição, pela sua colaboração, pela sua generosidade aqui de compartilhar com a galera do VDcast. Eu agradeço, quero já publicamente aqui desejar também toda a felicidade para quando vier a sua bebê. Amém. E lembrar que quando a Nath finalmente der à luz, vão nascer 2 pessoas. A sua filha e o pai. Com certeza. Que nasce ali, no mesmo momento. Que massa, Vivi. Você vai curtir muito. Valeu demais. E ó, se Bom você demais. tá assistindo aí no YouTube, eu vou colocar o link para você poder ver o primeiro episódio da Vivi, pra você poder ver e acompanhar a evolução dela. Então clica aí e aproveita. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.